enfim, acusado de satânico, de associação satânica. Não, o processo era uma obra de arte, praticamente. Assim, Você foi exorcizado? Não tentaram, mas Não saiu o demônio? Não, Deus me livre, deixa ele lá, deixa ele quieto. Gosto de trabalhar com esse mármore falso, uma forma de deboche. Nas igrejas já é muito forte, assim, sempre de combate, de embate, de conquista, de higienização, de limpeza. Estamos finalmente aqui no pavilhão suíço da Bienal de Veneza, ainda em obras, né? Como você tá, guerreiro? Tô bem, tô ansioso, tô feliz também de que tudo tá dando certo, sim, mas a última hora é sempre começa a dar um frio na barriga, né? Esse trabalho começou há muito mais tempo, né? Em 2022. Tá? Isso, porque quando me chamaram para apresentar um projeto para o pavilhão, ainda estava tendo a outra Bienal com a Latifa, que estava fazendo o pavilhão, e aí chamei o Andréia para fazer comigo como curador, e aí a gente começou a desenvolver esse projeto, então fazem já 2 anos disso. Vamos dar uma rodada agora? Vamos lá? Então, é como se fosse o tour do visitante, né? Eles vão entrar por aqui, nessa entrada que a gente fechou com esses painéis marmorizados. Enfim, todo o pavilhão está todo marmorizado. Assim, gosto de trabalhar com esse mármore falso. Uma forma de deboche, uma forma com esse material, símbolo de poder bancário, eclesiástico, de igreja, de tudo assim que está muito presente como símbolo de poder, de alguma coisa séria, de alguma coisa que se impõe ao respeito, né? Então, muito usado tanto no modernismo, como no classicismo, no neoclassicismo, e em diversas arquiteturas do mundo ocidental. Ele é muito carregado, então, de carregar de mármore mesmo. Exato. Aqui é uma referência um pouco a Mies van der Rohe, arquitetura modernista. O pavilhão fez uma coisa, que já tinha esses pilotis, já tinha essa arquitetura, e aí aqui a parte de dentro é mais neoclássica. Vamos lá? Vamos lá. Aqui é a fonte, enfim, agora é o esqueleto, né, daqui que vai ser a fonte de Helvécia. Aqui vai ser apresentado... Vocês vão ver depois, né? Vai ter as imagens é um planetário, que é o antigo, assim, eu já tinha feito uma experimentação com isso lá no planetário do Ibirapuera em 2018. Sim. Mas agora... De onde vem esse domo? Da Ucrânia. Da Ucrânia? Eles são muito bons. Aqui é a fonte, enfim, aqui tem a fonte e tem a reserva, né? Então é bom, aproveita para ver esse mecanismo interno, que foi o Klaus, nosso diretor mecatrônico, que fez e a gente desenvolveu. Enfim, quando comecei esse projeto de Helvécia, eu queria muito... eu gosto muito de arte de fonte. Sim. Sempre foi. Porque Enfim, esse Bienal também foi a ocasião de realizar sonhos, né? De ter... Porque realizo em geral no mundo virtual, né? Com as colagens, com as coisas, e aqui foi o momento de trazer isso para uma coisa mais... imersiva, trabalhar com os materiais em si, com a tridimensionalidade, com essas relações de ter as coisas encarnadas. Você tinha esses bustos de Helvécia, mas em filme, né? Aí é como partes que vão também as colunas, já trabalhei bastante com esse elemento, né, que também que é um símbolo, né? Hoje a gente vê em todas as partes, né, como esses símbolos neoclássicos, né, do Império Romano foram reciclados para um ideal de supremacia superficcional branca, assim, toda essa construção desse ser, né, sempre se espelhando nessas referências clássicas. Então aqui também foi uma brincadeira, né, com essas colunas, né, de trazer esse ambiente pomposo, assim, de excesso de pompa quase, mas também bem frágil, né, porque é papel de parede, coluna, elas são assim, né, tudo
Assim, são sólidos, são bem feitos. Você falou uma vez, até para uma entrevista para a gente, para a Suissinfo, que o teu trabalho é feito de acumulações, né? Sim. Que você vai, como se diz, evoluindo as ideias e vai buscando imagens. Eu vi que tem também, você pegou coisas também de outros trabalhos seus e construiu uma nova narrativa aqui. É porque, na verdade, é tudo o mesmo trabalho, né? Que esse Atlas Superficcional Mundial que eu comecei, que é desde 2004, que fez 20 anos esse ano. Que era o projeto da faculdade ainda. Que começou na faculdade, que não chamava assim, né? Que eu não sabia que estava fazendo, mas já estava fazendo essa pesquisa, né? E essas superficções e construindo essas alegorias já da época da faculdade, que comecei com a Batalha de Bruxelas, o Super Rio também, naquela época. E então eles vão se conectando, porque tem temáticas, né, que atravessam todas as... Por exemplo, que a gente vai ver ali no... Não sei se a gente pode ir ali direto. Então, nós estamos aqui no Domo, que na verdade é o Centro Operacional Criativo do Guerreiro do Divino Amor. É aqui que você passa a maior parte do tempo, né? Sim, eu estou morando aqui nesse domo, praticamente, né? E porque é muito bom, porque né, são os arquivos em 2D que a gente transforma nesses arquivos tridimensionais. Enfim, tecnicamente é bem complexo. É muito bom ter tido esse período para entender, porque é um formato novo para mim, um sonho também, e de trabalhar com essa cosmogonia. Então, esse trabalho que a gente está vendo aqui no Domo é o próprio Milagre de Helvécia, que você já tinha exibido antes, né, em Genebra. Ou uma continuação dele, uma evolução dele. Ele é a apoteose dele, né? Ele é... Porque é o próprio milagre acontecendo aqui. É como eu sempre imaginei ele, né? Porque ele é com essa deusa mãe Helvécia, né? A representação da pátria e todas essas outras... as deusas do Olimpo helvético. Elle est l'étape ultime de la civilisation, simple et sophistiquée, rustique et technologique. Un Olympe dans l'Olympe pour l'exportation. Secreta desse cofre. A senha secreta que é uma invenção suíça. Eu quero essas moedas aqui, me dá tua senha? Eu não posso, a senha é secreta. Então a gente aqui é quase como, né, o corredor matrimonial. Sim, aqui é referente ao corredor papal, né? O corredor matrimonial, o corredor... Tapete vermelho. O tapete vermelho, assim, todos esses tapetes, todos esses símbolos de pompa, né? De pompa e poder. Os mármores que vão... Então, esse corredor que vai levar a loba, ao holograma. E quem é a loba? A loba é interpretada pela Ventura Profana. E aí esse mural foi uma das primeiras coisas que você fez ou foi... Não, fiz tudo ao mesmo tempo. Esse de home que foi bem corrido, né? Porque como aceitaram o projeto, aí tive que escrever, filmar e gravar um holograma. A gente gravou no Brasil. Ah, sim. E aí essa parte atrás das telas, porque aí não é um corte definitivo ainda. E tá em construção. Aí não, muito feio mostrar ele assim, gente. Pelo amor de Deus. Não, ele tá ótimo. Na verdade, eu fiquei lendo o mural, né? Esses dias aqui. E, claro, é engraçado, tem 1000 narrativas aqui, né? Mas, como se diz, tem muito essa coisa de supremacia, né? As ideias de supremacia, de dominação. Sim, que Roma se refere a isso, né? Sempre tem e cultiva essa imagem muito. E no turismo, assim, aí tem as diferentes fases dessa... Ali, por exemplo, vai ter essa alegoria do Roma Talismano, que é o nome desse capítulo. Ela é construída a partir dos 3 animais alegóricos, né? A loba, que é a narradora que está cantando aqui, e a cordeira e a águia. Ah, sim. E aí a águia, que é todo esse símbolo imperial que foi retomado tanto na era fascista muito, e agora não, mas sempre nos Estados Unidos, na Alemanha, um pouco em todo lugar. Todas as pessoas que querem ter esse símbolo de potência, assim como essa águia ela foi
se reciclando, assim, e as colunas e todas as reciclagens dessas narrativas do Império Romano. E a Cordeiro como a inocência. E aí a Cordeira é mais a narrativa cristã, como o do sequestro de Jesus Cristo, né? Porque eles mataram os romanos, né? Que mataram Jesus Cristo, mas depois que recriaram essa religião, transformando nesse Jesus, nesse personagem branco, nesse Jesus surfista que a gente conheceu no Brasil, né? Nessa coisa assim de... Sim, também, esse projeto de Roma também começou quando eu estava no Brasil fazendo o capítulo de São Paulo, que teve essa mitologia da imigração, da construção da imagem da cidade de São Paulo, colocando esse lugar do imigrante como justificativa para o progresso econômico, para a prosperidade da cidade, né? Que é esse sangue branco, sangue italiano, que justificou todo a prosperidade, a vontade de trabalhar, essa mitologia do trabalhador. Então eu comecei a falar, gente, tem que ir para lá para ver como é que é realmente, que foi outra época, enfim, foi toda uma Itália super ficcional também. E você ouve muito assim, as pessoas falam, não, porque eu sou italiano, tem essa coisa de enaltecer de uma forma, assim, às vezes que vira superficial. Até os italianos quando vão lá falam, gente, que exagero. Muito exagerado, muito super ficcional mesmo também, dessa Itália fantasmagórica. Porque você foi criado na igreja evangélica. Não, na católica. Era na católica mesmo. Mas você teve uma relação com a igreja depois evangélica? Adolescente. Ah, tá. E é inclusive daí que veio o guerreiro, não vem? O guerreiro do Divino Amor. Foi de uma brincadeira, né? Que eu fui quando eu quiseram me... Na verdade, foi meu pai que estava namorando uma pastora. Foi em 99, por aí eu era adolescente. E aí ela quis me levar para a igreja. E eu gostava disso, eu era bem curioso, né? Porque, enfim, não conhecia muito esse universo. E era legal, assim, naquela época tinha, enfim, como lugar de estar junto, de conhecer gente. E as músicas, e aquela estética mais exagerada, as coisas, eu achava. Mas aí depois, né, obviamente, sendo... com os LGBTs, então, quando começaram a querer tirar demônios, essas coisas não deu muito certo. Aí você foi exorcizado? Não tentaram, mas eu não saiu o demônio. Não, Deus me livre, deixa ele lá, deixa ele quieto. Deixa o demônio quieto. Porque eu gostava muito, assim, criança eu ia muito pra igreja católica, assim, minha avó é bem católica, minha mãe não ia assim, mas eu ia sozinho porque eu gostava de ficar lá, de cantar, de estar junto, de toda aquela... dos rituais, né, de poder usar saia, de poder usar vestido, de ter essa coisa um pouco mais... porque a igreja fluida, católica... né? A igreja católica é bem fluida, assim, quando você... Não é... Mas tem... Pra mim tinha, assim, um lugar que dava pra... Né, pra extravasar um pouco. Depois, quando eu fui entender, não colou muito bem, mas... como criança gay, assim. Mas era uma boa referência, assim, até como se Deus aprovasse você, né? Eu me sentia aprovado, assim, como criança viado lá, assim, era bem... Eu pintava lá, gostava de estar lá. Tava em casa. Porque em geral, né, tem essa relação de muito tempo, né, das crianças, dos meninos mais afeminados serem levados para a igreja, de ter... Sim. De ter essa coisa que são espirituais, de falar, não, porque ele é espiritual, não sei o quê, tem toda essa coisa ali. E todas as igrejas que você colocou aqui, quer dizer, você está brincando com o cristianismo em geral? Não, porque teve essa arquitetura romana vai ser reciclada, né? Por exemplo, aqui tem as igrejas batistas e as igrejas universais especificamente, que tem muito essa referência do templo romano. E esse capítulo fala mais de catolicismo, o outro... capítulo Milagre de Helvécia, ele fala, né, do tem a Calvina, que também é interpretada pela Ventura, que aí fala dessa junção, né, como do protestantismo, como ele foi, como ele nasceu e fez essa junção, criou as bases para o capitalismo, né, de ganhar dinheiro, de não ser mais um pecado, de enriquecer como sinal de devoção a Deus, que é toda a base da teologia da prosperidade, né, que a gente encontra nas igrejas neopentecostais. Exato. Então, aí foi lá que em Genebra que aconteceu, né, dessa austeridade, que hoje em dia não é tão austeridade fachada, né, mas que lá teve, que ainda se encontra. Então tem esse personagem da Calvina, que é bem central nessa transformação. E justamente por isso. E de criar essa coisa matemática
do tempo milimétrico, né, do tempo ser uma dádiva de Deus e ser pecado perder o tempo, o ócio, e de ter que ser produtivo, da produtividade como forma de honrar a Deus e ao Senhor. Então isso foi muito uma coisa que espiritualmente se desenvolveu na Suíça e depois se espalhou, né, muito pela Holanda, Estados Unidos, e foi se transformando. Mas acho que ficou muito assim no DNA de hoje, da sociedade hoje, assim, de ter essa coisa quase que virou interna, assim, de ganância, culpa, ganância, de ter que produtividade, de servir. E central também, assim, a Roma, acho que eu não falei ainda disso, de transformação da cordeira, da criação desse Senhor, que foi tudo, né? Porque Jesus, foi Jesus, né? Acho muito, muito importante, essa história é maravilhosa, mas não é uma mensagem patriarcal. E ali foi em Roma que virou esse pai, esse senhor. Assim, eu nunca vi tanto macho quanto em Roma. Assim, e ela que vem, né, de um país muito machista. Enfim, o Brasil é muito machista. Mas aqui na Itália se tem de busto, essa quantidade, essa overdose de bustos, de estátuas. E também na própria sociedade, assim, as relações, assim, foi bem, muito... Que continuam, né? Continua. Isso é a frase final, assim, eu fiz para fazer o teste, né? Mas aqui vão ser as legendas aqui. É o Roma, o eterno vulcão de água sanitária, espiritual e visual. Que é essa metáfora, né, de Roma como esse vulcão que vai embranquecer a espiritualidade visualmente e as artes, né, de criação dessa identidade branca. Tanto espiritual como visual, cultural. E aí, quando a gente sai aqui, a gente vai ter, depois a gente vai ter a grande surpresa, né, ali vai ter a estátua, né, que tá coberta agora. Minha avó é muito católica, Glória Guerreiro. A Glória Guerreiro, nossa, que Dona nome Glória maravilhoso. Guerreiro, muito inspiradora. Me ensinou muito sobre tudo. Sobre tudo. Por exemplo, todo o figurino do Milagre de Helvécia eu roubei dela. Ah, sério? Porque ela tem essas roupas pomposas executivas, assim, ela tem realmente... E, cara, essa coisa de guerra, Glória Guerreiro faz jus ao nome. De guerreira social, desses escudos, dessa roupa, assim, desses figurinos. Olha. Da elegância. Guerreiro, você fala várias línguas, foi criado em diversos países diferentes, na França, na Suíça, Bruxelas. E há 10 anos você vive no Rio de Janeiro. Como que esse tema de estrangeiros em toda parte te toca, esse tema da Bienal de Veneza desse ano? Não queria falar. Porque eu não vi a Bienal, então eu tenho que ver como é que vai ser, porque... Mas o tema em si, você acha que é um tema que é pertinente? Eu não sei, depende muito de como vai ser tratado. Eu posso estar enganado, mas vendo a seleção de artistas selecionados para a grande exposição da Bienal este ano, curada pelo brasileiro Adriano Pedrosa, pelo que eu vi, praticamente todos os artistas são representados comercialmente, são representados por galeria. Sim, é porque tem essa questão também que não tem orçamento para fazer nada. Eles não dão, é zero. Então, e isso sempre é uma questão, porque tem que ter alguém atrás que banque, porque como é que você vai fazer um projeto dessa dimensão sem se bancar? Então sempre é complicada essa relação. Então são as pessoas que vão ter os contatos, porque vão ter que cada um achar o dinheiro em alguma parte, né? Então é complicado sem representação ou sem
aqui sendo contexto Então seria público. mais, quer dizer, os pavilhões nacionais é onde a gente tem mais chance de encontrar artistas que você não vai ver em galerias, né? Como você, né? Você não é representado, né? Não. E como é essa sua relação sem ter uma representação de uma galeria ou de um marchand por trás? Como é a vida de um artista independente? Eu não sei, eu tive muita sorte. E se o mercado quiser te cooptar? Não, mas é que não sei, eu converso com os galera. Não é que é uma opção definitiva de não trabalhar com galeria, que no momento realmente foi muito trabalho construir isso, então não tinha tempo para produzir, enfim, obras múltiplos, né? Uma outra lógica o mercado, muito diferente. Não é como o cinema, por exemplo, né? Que eu vejo muito com o pessoal do cinema, que você entra para o mercado, televisão, você vai atingir um público muito maior, então tem compromissos a se fazer sobre o conteúdo, sobre a linguagem, sobre formatos, porém, para atingir uma audiência maior, o mercado é o oposto, né? Você vai ser escondido, uma coisa muito exclusiva, trabalha muito com exclusividade, A geração de valor é pela exclusividade, né? Pelo ficar escondido, e isso é um trabalho de massa, assim, de difusão, de coisa, então por isso que é importante estar em Bienal, de sempre tento, por exemplo, as publicações, agora acabaram de chegar hoje de manhã, são uma tiragem de 70 mil exemplares, e sempre tento fazer a tiragem a maior possível e difundir assim em todos os lugares, que não é uma lógica muito de mercado. Os vídeos, né, estão liberados no Vimeo, tudo está o máximo possível liberado, porque são muito usados em escolas, também tem essa parte didática, né, Então, não é que é porque o mercado é interessante, óbvio, pelo dinheiro para comer, mas tem uma tendência também a querer criação de múltiplos, a criar uma imagem, a encerrar um pouco a prática, assim, é complicado, assim, eu acho. Eu vi muita gente, assim, que acaba sendo muito fechada, assim, tendo muita pressão para produção de coisa, que como um trabalho de pesquisa num tempo longo, nesse momento, realmente eu não tive muito tempo e assim, tive muita sorte de poder, como é que fala? De ter tido projetos grandes institucionais, né? Aqui, de ter tido, por exemplo, a bolsa do DAD também, que foi um ano de uma bolsa muito boa. E com toda a liberdade, né? Com toda a liberdade. Então isso é um presente de Deus, realmente. Tem, obviamente, né, gente muito competente, muito aberta, de conversas no mercado, nas galerias e tal. Mas, por enquanto, assim, já trabalhei com galerias, não foi uma experiência muito... E você teve muita reação negativa, ou virulentamente negativa às suas obras? Não, tive problemas pontuais. Mas, Não por questões religiosas? Sim. Sim. Na verdade, obviamente não era questão religiosa, era uma questão de imagem, que agora eu posso contar porque eu venci o processo, mas foram em 2018, na exposição de São Paulo, teve muitas, com a Igreja Deus é Amor, teve muitos processos comigo, com a diretora, a Priscila Arantes também, lá foi no MIS, mas a gente ganhou, assim, mas foi muito, muito desgastante, muito cansativo. Mas foi mais questão de limpagem de imagem. Acho que não tinha... O que eu tive lá no processo era enfim... Que era um uso de Jesus Cristo? O uso da figura do pastor Davi Miranda, da Débora Miranda, num contexto de cassino de riqueza e que era, enfim, acusado de satânico, de associação satânica. Não, o processo era uma obra de arte, praticamente. Assim, eu li e falei, meu Deus... mas a gente ganhou tudo. Então, apesar de todas as representações alegóricas, etc., de toda maneira você está tratando da realidade, né? Tem um certo realismo ali. Sim, é um trabalho hiperrealista, né? Apesar de ser um trabalho de fantasia e tudo, mas ele só a partir desses extratos, né? Tanto trabalho muito com vídeo institucional, com o que as instituições, tanto as empresas, as igrejas, as cidades, todos querem mostrar, né? É um trabalho muito com a superfície das coisas, com a imagem, com essas imagens criadas. Tudo começou com isso também. Quando eu estava estudando, que eu ia infiltrar esses congressos de promotores imobiliários, e aí de ver que tinha esse vocabulário muito bélico, assim, de conquista, e que é um vocabulário que se acha também na igreja. Nas igrejas evangélicas é muito forte, assim, sempre de combate, de embate, de conquista.
de higienização, de limpeza. Então é um vocabulário... Nós e eles... É um vocabulário muito violento, o vocabulário empresarial. Sim. O vocabulário do marketing. Então acho que começou com isso, e aí era já uma coisa de ficção científica. O que a gente está muito além, né, hoje em dia, da ficção científica, né, com essa fusão da psicologia cognitiva, dos cálculos, junto com... A gente já com está vivendo a fé. ficção científica. A gente está muito além, né? Então, muito além do que podia ser imaginado. Então, Aham. Enquanto isso, que tal Veneza? Você viu alguma coisa da cidade esse tempo todo? não vi muito não, assim, vi aqui.